como o reino de Deus se manifesta no dia a dia. No estudo de hoje, nós vamos descobrir o que Jesus quis dizer quando nos chamou de sal da terra e de luz do mundo. Ele também revelou o verdadeiro sentido da lei, não como um peso, mas como expressão de amor. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que bom que estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Que bom que você está aí com a gente. Obrigado por sua audiência, você que gosta de estudar a Bíblia, você que deseja entender mais. Esse é o propósito do programa Escola Bíblica. Aqui a gente estuda a Bíblia e eu convido você sempre a abrir seu coração, estar disposto talvez a ouvir aquilo que a Bíblia diz que pode ser diferente daquilo que você tem aprendido, daquilo que você aprendeu. Todos nós podemos ser impressionados pelo poder da palavra cada momento que nós abrirmos, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo toque profundamente o nosso coração. E eu quero te convidar a ser um aluno da nossa escola bíblica. É muito simples, muito fácil. É só você pedir um dos nossos estudos. Pode ser através das nossas revistas Esperança, que são distribuídas sem nenhum custo. E você vai se tornar um aluno da escola bíblica, isso não vai ter nenhum custo também, tá? E aí você pode pedir a cada mês uma nova revista. Ou você pode pedir um estudo através da nossa instrutora bíblica virtual, que é a Esperança. Esse é um estudo que nós estamos fazendo nessa temporada dos ensinos de Jesus. É muito simples, é só você pegar aí o seu celular, você salvar esse número aqui, ó, que apareceu aqui, ó, 12982000062, 12982000062. Salva este número aí e escreve estudo. Simples, escreveu estudo. E aí você vai receber lá 3 perguntinhas. Se você quer realmente estudar a Bíblia, se você não quer... são 3, né? Se você quer estudar com alguém... Não lembro qual é a outra aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu rolar aqui o meu que vai aparecer aqui, ó. Aí eu vou te dar certinho, aqui já está, quer ver só a perguntinha? Ó, agora vai. Sim, quero estudar a Bíblia. Não, não quero estudar a Bíblia. É o não mesmo. E terceiro, quero ensinar a Bíblia para alguém. São as 3 opções. Aí, se você quer estudar, você vai escolher a opção A. Se você quer estudar com alguém, daí vai ser a opção C. Se você desistiu aí no meio do caminho, vai ser a opção B, tá? E aí você vai... receber a lista de estudos, tá? Quer ver só? Aqui eu recebi a lista de estudos, ó. Você vai receber a lista de estudos, tá? Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui para você. Você vai receber a lista de estudos e aí você vai escolher a opção A. Bem simples, tá? Você escolheu a opção A, deu para ver? As opções de estudo. Aí você vai escolher a opção A, clicou A ali embaixo, aí já vai vir o estudo Ensinos de Jesus, que é o que nós estamos estudando nesta temporada. Tá bom? Simples, 12982000062. Assim você vai ser um aluno da nossa Escola Bíblica Digital. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você, para a sua família, de uma maneira simples, 5 a 8 minutinhos você vai respondendo, fácil, e depois vai fazendo os outros temas também, tá? Vamos orar, pedindo iluminação do Senhor para a gente continuar o nosso estudo que a gente começou ontem, dessa semana, que é o Sermão do Monte, Mateus, o capítulo 5.
Senhor, nós estamos juntos para estudarmos a Tua palavra. O discurso de Jesus, que vem de encontro àquilo que a lógica humana apresenta. Que a gente absorva esses valores do reino, para a gente viver aqui os valores do reino, para um dia, quando o Senhor voltar a essa terra e o reino eterno for instituído, a gente viva a eternidade. Nos ajude, Pai, para isso. Esse mundo não vai ser transformado por aquilo que fazemos, mas nós vamos viver os valores do reino por o Senhor vir transformar o mundo. Nos ajude a ter essa percepção, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Vamos estudar a Bíblia. Eu quero te convidar a abrir em Mateus o capítulo 5, nós começamos ontem e vamos continuar. Esse é um tema que particularmente eu aprecio, medito, e quando a gente vai lendo e vai meditando, a gente vai percebendo quanto a gente tem que crescer ainda, né? Quanto que o que Jesus ensinou sobre o reino ainda não faz parte da nossa vida, né? E não é de um discurso, como eu mencionei ontem, não é uma teoria, mas é uma vida. Eu quero e eu peço para o Senhor, muda o meu coração, muda, né? Quando eu digo coração, muda o meu pensamento, a minha mente, a minha natureza pelo poder do Espírito Santo, para que eu viva os valores do reino. Porque se eu viver intensamente os valores do reino, o Senhor vai vir a esta terra um dia e a terra vai ser transformada definitivamente. E nós devemos viver os valores do reino para que pessoas conheçam do amor de Jesus, o aceitem, para que tenham a vida transformada também. E eu quero continuar com você alguns desses valores, nós teremos outros aí para a gente conversar ao longo da semana. Como nós vimos o Sermão do Monte, o Mestre nos chama a viver uma fé autêntica, fundada na humildade e no amor, porque o amor é como a gente se comporta em relação ao outro. Depois de revelar os valores do reino, humildade, pureza, misericórdia, justiça, Jesus mostra como esses valores devem aparecer na prática. Como que os discípulos deveriam viver isso? Não basta conhecer o reino, é preciso viver como cidadão desse reino. Os discípulos são chamados para iluminar e transformar o mundo por meio das suas obras. Perceba, a gente contextualizou ontem isso, mas é importante a gente buscar. Eles estão vivendo sob o domínio do Império Romano, que era o império dominante na época. E, de alguma forma, a religiosidade havia se corrompido, porque a religiosidade começou a fazer tramas políticas com o império. Isso vai se tornar muito mais intenso posteriormente, na perseguição aos cristãos. A igreja vai se corromper. O cristianismo, que deveria preservar o Senhor Jesus, de forma geral, vai se corromper. Alguns permanecerão fiéis, mas esses serão perseguidos. Então o Senhor está apresentando para eles valores que são diferentes daquilo que o Império Romano projetava. Porque o Império não era justo, o Império era soberbo. Só que a religiosidade também havia se tornado injusta, soberba, porque estava ligada agora ao Império. Desejava que o Império caísse, que o Império fosse dominado, né, que viria o Messias como um líder político. É isso que eles esperavam, que destruísse tudo. E você percebe como, de alguma forma, às vezes a gente se assemelha às mesmas coisas. E o Senhor está trazendo valores totalmente contrários, totalmente diferentes àquilo que a lógica apresentava. E agora o Senhor vai chamar esses seus seguidores, aqueles que estavam ouvindo sobre os valores do reino, que sabiam o que era injustiça, sabiam o que era desprezo, a viverem isso. E agora olha o que ele diz na continuação do seu discurso. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal aqui, você sabe, dentro de uma cultura onde a preservação do alimento era essencial, o sal era essencial, de duas formas, para dar sabor, né? Porque se ele perder o seu sabor, como que isso vai acontecer? Vai perder? Então ele precisava ser preservado para dar sabor e precisava ser preservado para que o alimento continuasse a existir. Por isso o Senhor chama esses discípulos a viverem os valores do reino, para que haja o verdadeiro sabor que o mundo precisa, o verdadeiro gosto, o gosto da justiça, da misericórdia, do perdão, e para que o Espírito continue trabalhando. Agora, se ele perder, ele vai servir para ser pisado pelos homens. E dentro da cultura, muitas vezes, esse sal era trazido, se perdia, se caía, eles resgatavam, agora já sem o seu valor de alimento, mas eles guardavam, porque no período do inverno também o sal era usado para tirar a neve, para que eles pudessem caminhar com mais segurança. Porque você sabe, ele perdeu o valor porque se misturou com a terra, mas agora ele vai ser usado somente para ser pisado. Ele não tem mais, não tem mais o valor original que ele precisa ter, dar sabor para o alimento e conservar o alimento. E o Senhor está dizendo assim, deem sabor, conservem os verdadeiros valores que existem, não deixem que o mundo se torne totalmente injusto, não deixe que as pessoas sejam injustas, que as pessoas não tenham misericórdia, que as pessoas sejam soberbas, que sejam donas de si mesmas. Não, vivam os outros valores. É fácil isso? Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Primeiro, porque a natureza nossa é contrária. Segundo, porque o discurso também é contrário. O discurso não é para ser manso, como eu mencionei ontem. O discurso não é para se curvar diante do Senhor. O discurso é outro. O valor que as pessoas dão para alguém hoje, e mesmo no mundo religioso, tá? Mesmo no mundo religioso, isso não vem de hoje. Tiago vai condenar isso. É para aquilo que a pessoa adquiriu, para aquilo que a pessoa tem. Não, esse agora eu vou dar atenção. Mas os valores que o Senhor está apresentando não são esses. Eles são contrários. E o Senhor está dizendo, vivam a verdadeira misericórdia, reconheçam o pecado e chorem, porque vocês serão consolados. Busquem a justiça, busquem a paz, sejam pacificadores. Busquem os valores do reino e não achem que essa terra pode ser transformada pelos nossos feitos. Só de forma didática, para ficar claro aqui então, o sal era essencial na cultura judaica, preservava os alimentos e dava sabor. A expressão, se o sal vier a ser insípido, indica perda de propósito. Um discípulo sem testemunho é um sal sem sabor. Eu fico pensando, quando leio isso, quais são os propósitos que eu tenho nesta vida? São os propósitos do reino eterno? Ser sal é viver de modo que o mundo perceba o gosto da graça. Nós somos chamados a preservar o que é bom, a realçar a presença de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Mas se o sal perde o seu sabor, para nada mais presta. Ou seja, uma fé sem fruto perde o seu poder de transformar, de revelar quem Jesus Cristo é.
No verso 14 ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Vocês servem para iluminar em um mundo, no mundo que vive na escuridão. Os mesmos valores. Olha ao redor, queridos. Pensemos se nós que declaramos ser seguidores de Jesus estamos fazendo a diferença. Será que, como cristãos, nós estamos sendo diferentes na maneira de viver? Nós estamos iluminando, estamos propondo um outro caminho, uma outra forma de viver? Ou nós queremos viver como as pessoas vivem? Os valores que as pessoas têm? Será que nós estamos preocupados mais com uma construção material do que nos valores da eternidade? Porque essa é a proposta do mundo, mas parece que essa proposta invadiu a igreja, o mundo religioso. O discurso parece se tornar muito semelhante. Os valores estão sendo igualados. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem a todos que estão na casa. Estamos falando de um sal para preservar alimento numa cultura, né, onde não tinha como preservar, para dar o sabor. Hoje nós temos freezer, geladeira e tudo que você pode imaginar aí, né, para preservar. Agora nós estamos falando de uma cultura onde não tem luz elétrica. Para alguns isso pode ser totalmente, né, mas talvez você já tenha passado por isso ou tenha dado um blackout aí na sua casa. Em algum momento você sabe aonde nós colocamos a luz, onde possa iluminar o máximo. Eu tive o privilégio de, na infância, visitar a casa da minha avó e a gente passava férias lá e por um período não tinha luz e à noite a gente só usava as lamparinas e a gente via quanto aquilo era significativo. Hoje eu ainda visito pelo menos uma vez por ano um país, uma região onde não há luz elétrica e aí a gente percebe o valor que a luz tem. E o Senhor está usando esta linguagem que para o povo era familiar. A gente percebe isso quando a luz acaba em casa e a gente fica no escuro. O mundo precisa de uma luz que ilumine e que proponha um caminho diferente, uma outra possibilidade. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As boas obras aqui não trazia mérito para eles, mas as boas obras eram a revelação de que eles faziam parte do reino dos céus e eles estavam glorificando não a eles mesmos, mas ao Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Enquanto o sal age silenciosamente, a lua atua de forma visível. Jesus usa a imagem de uma cidade no alto e de uma lâmpada sobre o candelabro. Ambos servem para serem vistas, para serem percebidas por aquilo que fazem. A luz não existe para si mesma, mas para revelar o caminho e afastar as trevas. Da mesma forma, o discípulo existe para refletir a presença de Cristo. Nós estamos refletindo não porque temos algo, não, mas porque o Senhor é a luz do mundo e Ele irradia através de nós. Ser luz é viver de forma visível o amor de Deus. A fé autêntica é sempre luminosa, ilumina pela bondade, pela generosidade, pela coerência entre palavra e entre a ação. A luz ilumina os valores do reino. Bondade, generosidade, coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E ele continua: não pensem vocês que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir.
O Senhor está apresentando os valores do reino que já existiam. Ele não está anulando nada. Você sabe aqui o significado, né, da palavra cumprir aqui? Ela é daquilo que está sendo completo, aquilo que está sendo feito. Jesus corrige uma possível distorção. O reino de Deus não é um rompimento com a lei, não é. Mas é o cumprimento do propósito da lei. O Senhor vai mostrar aquilo que já havia sido revelado, que Israel deveria ter vivido. As nações deveriam ter sido iluminadas por aquilo que o Senhor mostrou. O interessante é que há 1400 anos antes, há, através de Josué, a proclamação de Moisés e Josué, a proclamação das bênçãos e das maldições, no Monte Gerizim, que é o Monte das Bem-aventuranças, foi conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Há a proclamação daquilo que eles deveriam ser para o mundo. E o Senhor está relembrando esses valores aqui. É isso que o Senhor está fazendo. Não há um rompimento com aquilo que havia sido apresentado no Antigo Testamento. O verbo cumprir, no original, significa completar, dar pleno sentido. Cristo é o cumprimento da lei, porque ele viveu perfeitamente o amor que ela expressava. Não era por mérito, porque eles, os líderes religiosos, estavam vivendo a lei para terem méritos, para serem percebidos, para serem vistos. Mas não era este o valor. Então o Senhor está mostrando a forma como eles deveriam viver, o verdadeiro significado. O Senhor não está anulando nada. Obedecer a Deus não é cumprir regras friamente, mas amar sinceramente. E alguns dizem que agora nós estamos vivendo uma nova aliança e vivemos sobre a graça. Sim, vivemos sobre a graça, mas anulamos a lei por causa da fé e da graça que nós temos? De modo nenhum, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, o capítulo 3 e o verso 31. De modo nenhum. Não há. Mas o Senhor está dizendo assim, é dessa maneira que vocês têm que viver. Vocês têm que se curvar, reconhecer os pecados e chorar. Vocês têm que ser misericordiosos. Vocês têm que ser pacificadores. Vocês serão perseguidos, mas sintam-se felizes por isso. É isso que o Senhor está dizendo. Porque eles haviam percebido que havia em Jesus algo diferente. Então não é sobre não tenho mais compromisso com a lei. Não. Dizer isso é apresentar o que o texto não está dizendo. Porque em verdade lhes digo até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O mínimo do alfabeto, né? A letra menor do alfabeto grego, a letra menor do alfabeto hebraico, a pequena pontuação, o pequeno trecho, não pontuação, não, o pequeno sinal da lei hebraica, nem um i, nem um tio, o Senhor veio descumprir. Porque até que o céu e a terra passem, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Não é esse o propósito do Senhor. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Os valores do reino que ele estava apresentando. E ele está dizendo, tudo que está escrito no Antigo Testamento, tudo que está apresentado no Antigo Testamento, ele não está quebrando isso. Ele mesmo está dizendo que vai ser menor, vai ser sem valor aquele que fizer isso. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Perceba, qual era a justiça dos escribas e fariseus? Era do mérito, o da posição, o do fazer para ser percebido. E quando eu faço para ser percebido e ser notado, eu sou o agente da minha própria salvação, aí o eu continua. E esse era o problema.
E esse é o grande problema que nós temos. O nosso grande desafio é com o nosso eu, essa é a nossa maior batalha. Eu acho que eu posso, eu acho que eu conquisto. E esses são os discursos modernos, queridos. E o discurso do reino é outro. É de você se entregar, de você se render. E o Senhor está dizendo, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, não tem valor. Mas como exceder? Porque eles cumprem para o mérito deles. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão viver isso por mim, pela minha graça, e vocês vão demonstrar isso para as pessoas. Porque a justiça dos escribas e fariseus não estava se importando com as pessoas, mas era o mundo que girava em torno dela mesma. Entende? E quando a gente fala de salvação, o mundo não gira em torno de mim mesmo. Não. A justiça aqui não é quantidade de obras, mas qualidade de coração. Os fariseus obedeciam externamente. Jesus chama para uma obediência que nasce da transformação interior e que se revela no exterior. O reino de Deus não anula a obediência, mas aprofunda. Não seguimos regras para sermos aceitos, seguimos porque já fomos alcançados pelo amor do Rei. Jesus nos convida a ser sal que tempera, luz que ilumina e discípulos que obedecem por amor, que revelam o amor do Senhor. A obediência a Deus é um testemunho vivo, queridos. Quando nós vivemos de forma íntegra e amorosa, o mundo enxerga o caráter do Pai em nós. O mundo enxerga os verdadeiros valores do reino. E eu quero perguntar para você, você entende os valores do reino? Você entende que eles são totalmente contrários ao que está sendo apresentado também no mundo religioso? O Senhor me chama a viver esses valores, a dar sabor para a sociedade que é injusta, que despreza, a ser luz para pessoas que vivem na escuridão e muitas vezes dizem seguir ao Senhor Jesus, mas não se importam com o próximo e acham que vão construir aqui na terra o reino, sozinhas. Mas o reino será estabelecido pelo Senhor quando Ele voltar a esta terra. E tudo será transformado. Até lá, eu quero viver os valores do reino. E você? Você deseja? Você quer pedir ajuda do Senhor para que haja uma mudança interior, para que se reflita no exterior? Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos ensinos de Jesus. São maravilhosos. Que a gente tenha o coração aberto para aceitar, para meditar nesses ensinos e perceber que o Senhor quer que a gente seja a bênção, que a gente dê significado onde estivermos, valores que são eternos. Nos ajude para isso, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estarmos juntos, nos encontraremos amanhã com mais ensinos de Jesus aqui no Escola Bíblica.